Olá, meus amores, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? Só que é na disciplina de português. Isso mesmo, disciplina de português. Então, isso significa que provavelmente iremos o quê? Ler um texto. Isso mesmo, então a aula é texto diário de uma trabalhadora infantil, tá? Um texto bem interessante. Tá bom, crianças? Então, no início, na página 88, tá? Que inicia o texto, diz o seguinte: navegar na leitura. O trecho a seguir faz parte de um texto publicado no site Plenarinho. Ele conta uma história fictícia, tá? Fictícia, mas revela uma situação vivida por muitas crianças. Leia o título do texto e converse com os colegas sobre as questões a seguir. Vamos ver aqui quais são as questões? Que situação será abordada no texto? A partir do momento que tem diário de uma trabalhadora infantil, que situação você pensa que vai ser abordada no texto? Ou seja, vai ser um diário, que está ali retratando de uma criança que está trabalhando, que trabalha. Em sua opinião, por que o texto foi escrito em forma de diário? Por que será que o texto que nós iremos ler a seguir, por que ele foi utilizado em forma de diário? Foi escrito em forma de diário? Crianças, o diário, serve para quê? Para que você escreva, situações ali que ocorreram no seu dia a dia. Então, o texto em forma de diário, isso permite que você tenha um maior relacionamento aí com a pessoa, que escreveu. Você tem uma maior proximidade com quem escreveu o diário, tá bom? Então, vamos aqui fazer a leitura. A tia Hortência resolveu escanear o texto dessa vez e não só destacar os pontos principais, porque o texto diário de uma trabalhadora infantil é bem pequenininho, que coube em 2 slides, tá bom? Então, vamos fazer aqui a leitura, tá certo? Quem quiser acompanhar a leitura no livro, é na página 88, tá bom? Mas eu coloquei aqui nos slides, certo? Vamos iniciar aqui a leitura. Diário de uma trabalhadora infantil. Sexta. Hoje o dia foi cheio de emoções. Cheguei na escola e a professora me chamou para ir para a sala da diretora. Minhas pernas começaram a tremer. Eu cheguei pequenina, estava me sentindo a última das criaturas, mas a diretora foi uma fofa. Ela perguntou o que eu fazia, onde estava minha mãe, com quem eu morava. Tive que contar. Eu estava confiando naquela cara preocupada dela. Mas aí ela me disse que estava tudo errado, que eu não podia trabalhar, nem que fosse na casa da madrinha, nem que fosse em sinal de gratidão. Disse que ia procurar minha mãe, conversar com ela e explicar isso tudinho. Ela também falou com a madrinha e procurou um tal de conselho tutelar. Fiquei com vergonha, fiquei com medo da madrinha, fiquei com medo que acontecesse algo com minha mãe. Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei explicar direito. Só sei que agora estou deitada com minha mãe numa casa legal. Eles nos trouxeram para cá de tarde, depois de buscar minhas coisas na madrinha. A moça do governo veio dizer que vão encaminhar minha mãe para um tal de programa contra o trabalho infantil. O nome é engraçado, chama PET. E eu que nem sabia que aquilo que eu fazia todo dia era trabalho infantil e era ilegal. Só sei que as tarefas me deixavam cansada e não me deixavam estudar. Será que eu vou conseguir dormir? Tá? Olha só, a tia não disse que o texto era pequenininho? Diário de uma trabalhadora infantil? Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Então, Diário de uma trabalhadora infantil relata o quê? Uma história de uma criança que que trabalha, um trabalho infantil, que ela trabalha como doméstica na casa da madrinha, é isso que a gente deduz. E que na escola se percebe isso, que a criança
está o quê? Trabalhando. Porque pode-se perceber o que na escola, uma criança que trabalha, que a criança não desenvolve as atividades de direito, que vive sempre cansada, que não consegue estudar com êxito. Então, essas situações se percebem em sala de aula, o professor percebe. Então, o professor, né, avisou o quê? A diretora, e a menina foi chamada, né, para a sala da diretora, no qual a diretora conversou com ela e explicou que aquela situação em que ela estava vivendo era errada e que era o quê? Legal, né? Ela era uma criança, não poderia trabalhar na casa da madrinha nem se fosse em forma de gratidão, não é verdade? Porque era um trabalho ilegal. E o que foi que a diretora fez? Ela tomou o quê? Providências da situação, né? Comunicando aí o conselho tutelar, né? Que começou a fazer as providências, né, no qual a menina deixou de trabalhar na casa da madrinha, realizando atividades domésticas, e a sua família foi amparada pelo programa contra o trabalho infantil, chamado de PET, tá? Então, resumindo aqui, eu tenho aí o contexto, né, da história diária de uma trabalhadora infantil, tá? Mas o que é esse conselho tutelar? Olha aí que vem dizendo sobre conselho tutelar. Órgão responsável pelos direitos das crianças e dos adolescentes em cada município. Quando ele diz em cada município, é que cada município vai ter o seu conselho tutelar, que é o órgão responsável pelos direitos das crianças e dos adolescentes, tá certo? Então, como o texto era bem pequenininho, a gente lê uma vez, vocês irão reler de novo. Justamente, quando tem um texto, é sempre bom realizarmos duas leituras, a primeira e a segunda leitura, tá? Então, vocês irão pausar o vídeo, irão reler o texto diário de uma trabalhadora infantil, certo? Pausa aí o vídeo. Depois de ler e reler o texto, vocês irão responder as páginas, as questões referentes ao texto, certo? Então, vamos aqui, tá? Eu vou ficar aqui esperando por vocês, certo? Bom, crianças, eu acredito que vocês já releram, já responderam, não é verdade? Então, agora nós iremos realizar a correção do dever, tá? Referente aí às páginas que falam aí sobre o diário de uma trabalhadora infantil, né? As questões sobre esse texto, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó, página 90. Ler para compreender. Primeira questão. No diário pessoal, a menina conta a situação em que vivia. Letra A. Que situação era essa? Qual era a situação da menina? A menina era obrigada a realizar trabalhos domésticos na casa de sua madrinha, tá? Letra B. De que maneira a menina conseguiu sair da situação em que estava? A diretora da escola percebeu o que estava acontecendo e chamou a menina para conversar. A menina, então, revelou o que vivia. A conversa resultou no encaminhamento da menina ao conselho tutelar e ela voltou a viver com a mãe, tá? Segunda, releia como a menina se sentiu antes de ir para a sala da diretora. Como foi que a menina se sentiu? Aí ela diz assim, ó, eu cheguei pequenina lá, me sentindo a última das criaturas. Aí diz assim, em sua opinião, por que a menina se sentiu pequenina? Então, aqui é na opinião de vocês. Crianças, se você está na sala de aula ali com o professor estudando, de repente chega a informação, né, a mensagem que a diretora quer falar com você já fica preocupado, né? Mesmo sem você ter feito nada, você já fica ali preocupado, ansioso, né? E foi o que a menina sentiu, né? Ela ficou com um pouquinho de medo, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Ela se sentiu insegura, com medo, com vergonha, tá certo? Então, aqui é uma resposta pessoal, vocês irão colocar aí na opinião por que será que ela se sentiu tão pequenina, tá bom? Letra B. O que a menina achou da conversa com a diretora? Copie um trecho que comprove sua resposta. Vamos ver aqui. Ela passou a confiar na diretora e ela se sentiu segura para contar tudo a ela. Aí, quais são aqui as sugestões que tem no texto?
mas a diretora foi uma fofa. Eu estava confiando naquela cara preocupada dela. Então, justamente o fato da diretora ter acolhido aquela menina, que ter demonstrado carinho e segurança para a menina, fez com que ela, né, revelasse o que ela estava vivendo, né, no seu dia a dia. Então, foi justamente por isso que ela passou a confiar na diretora e contou tudo, né, a ela. Tá bom? Então, eu tenho aqui a letra B. Vamos agora para a letra C. Diz o seguinte: o que a diretora explicou à menina sobre a situação que ela estava vivendo na casa da madrinha. A diretora, ela explicou que a situação era errada, pois a menina não devia trabalhar, mesmo que fosse para a madrinha ou por gratidão. Crianças, a gente já viu, teve até uma música que a gente já trabalhou sobre isso, não foi? Que criança não trabalha, criança dá o quê? Dá trabalho. Então, a diretora, ela explicou, né, que a situação que a menina estava vivendo era errada, que ela não deveria trabalhar, né, para a madrinha, nem por forma de gratidão, que a menina tinha mesmo era o quê? Que estudar, certo? Página 91, terceira questão. Quando a diretora conversou com a menina e explicou o que iria acontecer, a menina conta como se sentiu. Então, letra A. Copie do trecho em que ela revela como se sentiu. Vamos ver aqui qual é o trecho? Fiquei com vergonha. Fiquei com medo da madrinha. Fiquei com medo que acontecesse algo com minha mãe. Tá? Então, esse aqui é o trecho, né, de como ela se sentiu. Letra B. Que expressão se repete quando a menina explica o que sentiu? O que essa repetição sugere? A expressão fiquei com foi a expressão, né, que se repetiu. Essa repetição reforça o receio da menina em relação ao que poderia acontecer ao contar o que vivia. Então, crianças, aqui, recapitulando, é uma criança que trabalha na casa da madrinha. Então, a partir do momento que ela conta, né, o seu segredo, vamos colocar como segredo, que ela conta o que acontece com ela, com a diretora, ela passa a ficar preocupada, né? Porque a criança em si, ela vai ter noção que aquela situação que ela está vivendo, ela é errada, ela tem noção disso, mas ela está ali realizando, né? Pelo fato de ser uma criança, né? De não ter muita noção. Então, quando ela conta tudo para a diretora, ela fica com medo, tá? De acontecer algo com a madrinha ou com a mãe dela. Então, ela fica com receio, né? Do que poderia acontecer aí a partir do momento em que ela conta o que ela vivia, certo? Letra C. Mesmo com os sentimentos que a menina teve, compensou conversar com a diretora? Por quê? E aí, crianças, compensou ou não? Então, espero que vocês reconheçam que o quê? Que a conversa foi importante, pois ela saiu da casa da madrinha, onde só trabalhava, e voltou a morar com a mãe, tá? Temos que ter em mente que a partir do momento que ela conta tudo para a diretora, foi um momento importante, como se fosse um momento de libertação, tá? Página 91, letra D. O que você pensa sobre o modo como a menina era tratada? Converse com seus colegas. Aqui é a resposta pessoal. Então, o que você pensa sobre o modo como a menina era tratada, né, na sua relação ali com a mãe, madrinha? Então, vocês irão colocar aqui o que vocês pensam sobre isso, tá? Sobre a relação que a menina tinha com a mãe e com a madrinha. Letra E. Em sua opinião, como o adulto deve agir ao perceber que uma criança sofre algum tipo de violência por parte de outro adulto? Também é resposta pessoal, tá? E aí, crianças, o que vocês acham? Que um adulto percebeu que uma criança está sofrendo algum tipo de violência por parte de outro adulto. Será que o adulto que percebeu isso, ele deve não falar nada, ficar ali isento, parado, não fazer nenhuma reação? Será? Eu acho que não, né? Então, vocês vão colocar aí na opinião de vocês. Lembrando, crianças, que a criança e o adolescente,
possui o quê? Direitos, tá? Que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade, tá? Para pesquisar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente vai estar expressos os direitos da criança e do adolescente, tá bom? Todos os direitos que a criança e o adolescente possuem, né, inerentes ao ser humano, que elas possuem. Então, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que a criança e o adolescente vai possuir direitos todas, sem exclusão, tá? São todas as crianças e adolescentes vão possuir direitos e que é dever da família, da sociedade, da comunidade, do governo em geral, né, da sociedade em geral, para assegurar esses direitos da criança e do adolescente, tá? Então, se diz que todo mundo precisa assegurar esses direitos, né, da criança e do adolescente, isso se justifica que se você vê alguma coisa que está errado, você precisa o quê? Tomar providências, tá bom? Quarta, observe novamente a imagem do balão de fala da diretora. Vamos ver aqui. Letra A. Então, qual é o balão? Né, que disse assim, observe novamente a imagem do balão de fala da diretora. No balão, quando ela diz que é errado, aparece o quê? Uma vassoura, uma panela, né? E tem vários X, né? Cortando. Então, esses X indicam o quê? Que é algo que não pode ser realizado. E se você observar, o balão, ele representa o quê? Atividades domésticas, né? Que são realizadas em casa. Então, vamos aqui para a letra A. Qual é a relação entre os desenhos presentes no balão e os trabalhos que a menina realizava? Quem normalmente realiza essas tarefas são crianças ou adultos? Então, os desenhos representam trabalhos domésticos, como limpeza, né, que é representado pela vassoura, o preparo de alimentos representados por uma panela, o cuidado com crianças pequenas, banho, trocas de fraldas, etc. São tarefas realizadas normalmente por quem? Por adultos, certo? E letra B. No texto, o que indicam as palavras com X vermelho sobre elas? O X aparece nas ocorrências da palavra madrinha. Isso pode indicar que a menina não gostava o quê? Da atitude da madrinha. Então, no texto, né, no diário, tem vários X, né, que aparecem nos balões, né, que representam as atividades domésticas, que ela marca com X. E na palavra madrinha aparece, né, o X também, né, diferente do coração que aparece na palavra mãe. Então, esse X que aparece na palavra madrinha pode indicar que a menina não gostava da atitude da madrinha, já que ela trabalhava para a madrinha dela, tá? Letra C. Outra palavra do texto foi marcada com um símbolo na mesma cor. Qual palavra é essa e com qual símbolo ela está marcada? Então, é a palavra mãe, tá? Que está marcada com o símbolo de um coração, tá? Então, a palavra é mãe, o símbolo é um coração. Letra D. Na sua opinião, por que essa palavra foi marcada com esse símbolo? É provável que o coração sobre a palavra mãe represente o amor da menina pela mãe. Então, por isso que ela gravou, né, colocou o coração sobre a palavra mãe. Quinta questão. Releia este trecho do diário. Vamos ver aqui. Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei explicar direito. Só sei que agora estou deitada com minha mãe em uma casa legal. Porque a menina afirma que não sabe explicar direito tudo o que aconteceu com ela naquele dia. Então, aqui, ó, eu espero que vocês percebam que a menina vivia numa situação da qual ela não gostava, né? Como se fosse comum, aceitável. E, de repente, houve o quê? Uma brusca mudança na vida dela, tá? Então, a menina vivia uma situação da qual ela não gostava, como se fosse comum, era aceitável, e de repente houve aí uma brusca mudança na vida dela, por isso que ela diz que nem sabe, né, se vai conseguir dormir lá no finalzinho. Então, crianças, né, finalizou aqui, né, a nossa aula de interpretação do texto Diário de uma Trabalhadora Infantil,
né? Infelizmente, é possível sim que existam crianças, né, que trabalham, tá? É uma realidade que precisa ser mudada, tá? Porque a fase da criança é muito linda, é muito maravilhosa. É um momento de aprendizagem que vocês estão ali desenvolvendo, né, as habilidades de vocês. Então, crianças, um grande abraço, tá, da tia Hortência. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.